Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou o Felipe Barbosa, esse escritor apaixonado por fantasia, sempre falando de monstros e criaturas fantásticas. Aqui no canal eu já lancei vídeos falando sobre lobisomens da ficção, sobre espíritos da ficção, sobre monstros, bruxas e, é claro, tava faltando o quê? Vampiros. Muitos de vocês já me pediram listas de vampiros do cinema e é claro que eu atendi esse pedido. Eu separei aqui então 5 vampiros memoráveis de filmes macabros, alguns clássicos, outros mais recentes, mas é claro que existem muitos outros vampiros que eu deixei de fora, que podem aparecer aí numa parte 2 ou parte 3 desse vídeo. Então, se o vampiro que você gosta ficou de fora aqui hoje, corre lá no meu Instagram, @ofelipebarbosa, e me manda mensagem falando: Ô Felipe, eu queria que você fizesse um vídeo sobre tal vampiro. É lá no Instagram que eu pego as dicas de vocês para temas dos próximos vídeos, então não deixa de mandar lá pra mim. Bora lá então! É impossível a gente falar de vampiro famoso sem falar do Conde Drácula, certo? Mas eu não vou começar essa lista pelo Conde Drácula, e sim pelo Conde Orlok. Pera aí, Felipe, quem que é Conde Orlok? Talvez você não esteja se lembrando dele por esse nome, mas com certeza você deve se lembrar dele pelo nome do filme Nosferatu. O filme de 1922, que é um clássico do expressionismo alemão, que mesmo sendo em preto e branco, completamente mudo, né, apresenta ali uma qualidade muito incrível para a época dele. E assim, esse filme, ele merece todo o reconhecimento que ele tem. Afinal, ele é o primeiro filme longa-metragem de grande distribuição, né, sobre vampiros da história, e o visual do Conde Orlok é inesquecível e influenciou muitas outras obras e influencia até hoje. Os olhos arregalados dele, as mãos com garras afiadas, as orelhas, tudo nele ainda serviria para um filme de terror de hoje em dia mesmo. Podiam pegar aquele visual e colocar hoje em dia. Inclusive, o vampiro Kurt Barlow de Salem, de Stephen King, do qual eu já falei dele num outro vídeo aqui do canal sobre monstros do Stephen King, ele é inteiramente inspirado no Conde Orlok de Nosferatu. Mas muita gente não sabe que, na verdade, Nosferatu é um plágio de Drácula. Como assim? Bom, a intenção dos criadores não era plagiar o livro do Bram Stoker. Eles queriam, na verdade, adaptar o livro dele para os cinemas. Só que na época eles não tinham recursos suficientes para comprar os direitos autorais do romance. Então fizeram o quê? Eles mudaram os nomes e mudaram detalhes da história. Muito bonito, né, cambada? Então, o Conde Drácula virou o Conde Orlok e o personagem Jonathan Harker se tornou o personagem Hutter. Então, a história do filme conta sobre esse Hutter, que é um corretor de imóveis que vai para a Transilvânia visitar o misterioso Conde Orlok, a fim de vender para ele uma grande casa abandonada. Quando o Hutter chega num vilarejo próximo do castelo do Conde, ele é avisado pelos aldeões para que ele não continue a viagem, porque a galera toda tem medo do Conde Orlok, mas o Hutter ignora, prossegue até o castelo do Conde, fecha o contrato com ele, e aí tudo se complica quando o vampiro vê uma foto da Ellen, que é a bela e jovem esposa do Hutter, e fica completamente obcecado por ela. Ou seja, é a mesma premissa de Drácula. E, gente, por mais que essa história de plágio tenha levado os estúdios Prana, que eram os responsáveis pelo filme, à falência, já que eles foram processados pela família do Bram Stoker, Nosferatu ainda assim é um grande filme até hoje. E, como eu disse, o filme tem alguns detalhes que são originais, né? E um desses detalhes originais é a ideia que todos nós conhecemos da luz do sol ser mortal para os vampiros. Esse filme foi o primeiro que trouxe isso, de vampiros morrerem com a luz solar. E isso influenciou toda a mitologia que nós conhecemos sobre esses seres. Mas enfim, para ser justo, então, como eu citei o Conde Orlok como o primeiro vampiro dessa lista, eu também vou precisar citar aqui na lista o Conde Drácula. Aqui no canal tem um vídeo em que eu falo de todos os filmes de monstros da Universal, contando a história de todos os personagens, desde o Fantasma da Ópera até o Drácula, o Homem Invisível, o Monstro da Lagoa Negra. E naquele vídeo eu já falei bastante do Drácula de 1931, que foi o interpretado pelo Bela Lugosi. Então, como eu já falei daquela versão lá naquele vídeo, aqui eu vou falar de O Vampiro da Noite, que foi o filme que consagrou o Christopher Lee nesse papel e que também consagrou o Peter Cushing como Van Helsing.
Foi esse filme, inclusive, que trouxe com força ali a ideia do Van Helsing como caçador de vampiros, porque até então, no livro e nas adaptações anteriores, ele era simplesmente assim, um médico, né, um doutor com uma inclinação para assuntos misteriosos e tal, mas não era exatamente um caçador de monstros. E o filme faz muitas outras alterações da história original. O Jonathan Harker, ele morre logo no início do filme, depois dele ter transformado em vampiro. O castelo não fica na Transilvânia, e sim numa área rural da Inglaterra, mas o Drácula ele vai se interessar pela esposa do Harker, a Lucy, ele vai atrás dela na Inglaterra, e lá ele vai buscar fazer de sua vítima também a cunhada do Harker, que é a Mina. Então, assim como nos filmes anteriores, mudam-se vários detalhes da história original, mas se mantém a mesma ideia central do Drácula como esse monstro sedutor que corrompe mulheres inocentes. E assim, o Christopher Lee é considerado por muitos o Drácula mais memorável e marcante do cinema, tanto que esse filme teve 8 continuações. As Noivas do Vampiro, Drácula o Príncipe das Trevas, Drácula o Perfil do Diabo, O Sangue do Drácula, O Conde Drácula, Drácula no Mundo da Mini Saia. A que ponto chegamos? Os Ritos Satânicos de Drácula e A Lenda dos 7 Vampiros. O Christopher Lee não participa de todas essas continuações, mas se eu não me engano ele participa de pelo menos 6, né? 2 só que ele não participa. Agora, para fechar aqui sobre Drácula, se você quiser assistir o filme que é o mais fiel à obra original do Bram Stoker, assista o Drácula de Bram Stoker de 1992, onde o vampiro é interpretado pelo Gary Oldman. É o filme que mais respeita os detalhes da história original, na mesma ordem dos acontecimentos, mas é claro que assim, ele é um filme bem mais atual que o livro, então ele traz uma visão crítica diferente do personagem e tal, mas sem fugir da proposta original. O Gary Oldman de Drácula é muito bom e talvez eu ainda traga um vídeo pra gente falar desse filme em específico mais pra frente. Beleza, chega de falar de Drácula e vamos para um estilo de filme completamente diferente. Eu vou falar aqui agora de um casal de vampiros que são o Adam e a Eva, ou melhor, o Adão e a Eva, para todo mundo pegar aí a referência. Cambada, eu tô falando do filme Amantes Eternos, que não é tão conhecido pelo público brasileiro, que foi lançado em 2013 e que traz a maravilhosa Tilda Swinton e o maravilhoso Tom Hiddleston como vampiros. Gente, se você ainda não assistiu a nossa eterna Feiticeira Branca e o nosso eterno Loki como vampiros, corrija esse erro agora mesmo. Agora, se tem uma palavra que eu poderia usar para descrever esse filme, é melancolia. A gente acompanha esse casal de vampiros com séculos de idade, casados e ainda profundamente apaixonados, embora eles vivam separados. Ela vive em Marrocos e ele vive numa versão de Detroit, nos Estados Unidos, uma Detroit bem decadente, à beira de se transformar em uma terra selvagem. A Eva então fica sabendo que o seu amante, Adam, está sofrendo de uma grave melancolia, querendo desistir da vida eterna, e aí como ela está mais adaptada com as transformações que acontecerão no mundo, ela vai atrás dele em Detroit para tentar ajudar. E aí o plot apresenta pra gente um problema, que é a questão de que o sangue de qualidade superior está ficando cada vez mais escasso nos tempos atuais. O filme traz uma pegada mais lenta, com muitos diálogos, mas ele é muito profundo e traz uns debates muito interessantes. A Eva e o Adam são vampiros que trazem características clássicas dessa criatura, mas que ao mesmo tempo trazem uma abordagem muito original, porque através deles a gente enxerga como que eles estão condenados à imortalidade e não possuem aí esse benefício que nós mortais possuímos, que é a alienação que a morte traz pra gente. Tipo assim, eles trazem muito a ideia de que da mesma forma que o sono e o despertar do dia seguinte nos dá a ilusão de um início de um novo dia, a morte oferece pra gente uma ilusão de um recomeço, com ideias de reencarnação ou de vida após a morte. Então, como os vampiros não têm essa ilusão com eles, eles são extremamente melancólicos. Eles também fazem parte de uma aristocracia estética e artística que tenta resgatar a arte, a cultura, as tecnologias já esquecidas e se revoltam com a forma como a humanidade se esquece de tudo muito rápido. O Adam, mais especificamente, que é um vampiro super roqueiro, tem um apartamento em ruínas que é tipo um museu de relíquias com guitarras clássicas, pinturas, livros, retratos de personalidades importantes.
Então assim, a Eva e o Adam são como dois críticos de arte que acham a modernidade um verdadeiro porre. Dá pra ter muita discussão filosófica sobre esse filme e eu recomendo muito ele pra vocês. A próxima vampira aqui da lista tem somente 12 anos de idade, quer dizer, aparenta ser uma menina de 12 anos de idade, né? Que é a Eli, do filme Deixe Ela Entrar. É um filme sueco de 2008, baseado num livro best-seller, e quando as pessoas falam de romance com vampiros, é nesse filme que eu penso, e não em Crepúsculo. Mas só um aviso aqui antes, nada contra Crepúsculo, viu? Inclusive, eu tô com um projeto de trazer vídeos sobre Crepúsculo aqui pro canal, pra destrinchar coisas interessantes que tem naquela mitologia, porque mesmo tendo muito defeito, sendo meio vergonhoso até, a gente tem que admitir que Crepúsculo foi um marco na nossa geração, na minha geração, por isso aguardem que eu vou trazer esse Guilty Pleasure em vídeos futuros pra vocês. Minha mãe tá aí orgulhosa agora. Mas enfim, o romance aqui é também um filme de terror, e em Deixe Ela Entrar a gente acompanha o Oscar, um solitário garoto de 12 anos que vive num conjunto de apartamentos no subúrbio de Estocolmo no início dos anos 80. Como ele é muito franzino e calado, ele é chamado de porquinho na escola pelos valentões da sua turma, sempre sofrendo bullying desses caras. Aí ele conhece a Eli, que é uma menina que diz que também tem 12 anos, que se mudou recentemente para ali com o seu pai protetor, e agora é vizinho do menino. No começo, ela se recusa a se aproximar dele, mas com o tempo, os dois começam a compartilhar juntos essa depressão solitária da pré-adolescência, trocando mensagens pelas paredes dos seus quartos através do código Morse. E o Oscar aceita muito bem o fato da Eli ser meio estranha, ela não sai de casa durante o dia, ela não come como as outras crianças, e mesmo quando ele descobre que ela é uma vampira, ele ainda assim aceita continuar se aproximando dela. Só que assim, galera, por mais que esse filme trate muito sobre uma questão de inocência e de fim da infância, não se enganem, ele ainda é um filme de terror, ele tem bastante violência, tem sangue e tem reviravolta muito massa. A Eli é uma personagem muito interessante, é muito massa como o diretor trabalha todo esse lado de ela não parece uma ameaça, mas isso é o que faz dela mais ameaçadora. Inclusive, como os Estados Unidos é um país que não sabe ler legenda, eles fizeram um remake norte-americano do filme em 2011 com a Chloe Moretz. Esse remake é legal, mas o original é bem melhor, como quase sempre é, né? Então, se vocês ainda não assistiram, eu recomendo que assistam o original primeiro, antes de verem o remake. Se você viu o vídeo até aqui, já sabe então, deixa aí o seu curtir para ajudar o vídeo a ser bem recomendado no YouTube, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. O último filme aqui da lista com certeza já era esperado por vocês, porque vampiros sem Anne Rice não dá, né? E eu vou falar bem pouco aqui sobre ele, porque eu ainda vou trazer mais conteúdo destrinchando as crônicas vampirescas. Mas enquanto esse conteúdo não chega por aqui, bora falar um pouquinho de Entrevista com o Vampiro de 1994. Para quem nunca viu esse filme, ele conta a história de um repórter que começa uma conversa com um homem chamado Lewis, que diz ser um vampiro com 200 anos e conta ali no flashback a trajetória da sua vida, desde a época em que ele não era vampiro e foi infectado pelo vampiro Lestat, com quem ele viveu grandes aventuras, mas também teve algumas desavenças. A gente vai ter um flashback então mostrando como o Lewis passava a sua vida imortal à procura de um significado para a existência dele, se alimentando apenas de animais, mas um dia ele não resiste e morde uma garotinha chamada Cláudia. E aí o Lestat vai e transforma essa menina em vampira, dando ela de presente pro Lewis. O Lewis carrega uma culpa muito grande por conta disso, mas ele desenvolve então um carinho e uma amizade muito grande com a Cláudia, e a história se desenvolve a partir daí. A gente tem uma carga muito grande de clima gótico, de mistério, melancolia e sensualidade nessa obra, sendo com certeza um dos melhores filmes de vampiros já feitos. O roteiro do filme foi desenvolvido pela própria Anne Rice, então é uma adaptação muito boa do livro, e enquanto personagens, tanto o Lewis quanto o Lestat, quanto até a própria Cláudia são personagens muito bons, cada um com as suas complexidades, e cada um deles renderia um vídeo à parte. Então, se você quer vídeos sobre esses ou outros personagens das crônicas vampirescas,
corre lá no meu Instagram e me avisa sobre quais personagens você quer que eu fale, sobre quais temáticas ou assuntos dos livros você quer que eu aborde, que em breve esses vídeos estão chegando aí pra vocês. Bom, galera, é isso. Diga aí nos comentários quais outros vampiros você colocaria nessa lista. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!